Amém? Vamos ler essa grande promessa que eu creio que nós temos visto ela cumprida. Amém? Apocalipse 10. Vamos ver esta grande promessa de Deus. Apocalipse capítulo 10, a partir do primeiro versículo. Ver esta promessa, irmãos, fez uma grande diferença, eu digo, na minha vida. E eu penso que na vida de cada pessoa que viu essa promessa, também tem feito grande diferença. Amém? Apocalipse 10, veja. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Os irmãos podem sentar? Então, porque nessa retrospectiva eu tomei este ponto. Nós falamos durante todo o ano, com a ajuda de Deus, e nós até temos a capacidade de gravar e guardar muitas mensagens que são pregadas aqui na igreja. Então nós falamos em muitos assuntos da palavra. Mas de todos os assuntos que nós falamos, todos eles dependem exclusivamente deste assunto aqui que a gente leu agora. Porque aqui é onde está dizendo que Deus revelaria os seus mistérios ao seu 7º anjo. Então todos os assuntos que nós falamos durante o ano, tomando dessas mensagens, ou tomando da mensagem que esse 7º anjo pregou, depende dessa promessa. Para a gente acreditar que todos aqueles assuntos é verdadeiro, antes temos que acreditar que esse assunto aqui é verdadeiro e que Deus revelou os seus mistérios. Se nós não tivermos fé suficiente, ou não tivermos olhos para enxergar que esse acontecimento já se deu, então não adianta nem falar nos outros assuntos, porque ainda vai ser duvidado. Mas graças a Deus, irmãos, que o Senhor Jesus tem aberto nossos olhos, e nós, além de ver fisicamente esse acontecimento, porque pela misericórdia de Deus, Deus permitiu até mesmo ser fotografado. Amém? Nós cremos na vinda de Jesus, da primeira vinda, mas nós não cremos com alguma coisa material que ficou para a gente ver e comprovar. Embora a ciência escava, acha ossos, acha a tumba de Jesus, a casa onde ele morou, tudo isso são evidências, mas que ainda se pode pôr dúvida nisso. Quem sabe se foi ali mesmo o lugar? Quem sabe que esses ossos é o de Jesus mesmo? Entendem? Então, pela primeira vinda de Jesus, que nós cremos de todo o nosso coração,
Nós cremos pela fé que Deus tem nos dado. Assim também cremos nessa parte aqui em que Jesus viria para trazer, como um anjo forte, viria para trazer uma revelação total para nós. E nós temos crido através da fé, e é isso que nos sustenta. Mas Deus é tão bom que ainda deu algo físico. Não para nós, porque não precisaríamos disso para crer. Porque um cristão verdadeiro, ele crê, a sua vida está baseada na fé na palavra. Amém? Mesmo sem ver, sem tocar, mas a fé é isso. É um firme fundamento nas coisas que não se veem, mas se crê. Então nós cremos nisso de todo o nosso coração, através dessa fé que Deus colocou em nosso coração. Mas nessa era, Deus até mesmo permitiu, já que tinha as ferramentas para isso, ele permitiu até uma fotografia deste acontecimento. Este acontecimento de Apocalipse 10 foi um acontecimento que foi visto por um apóstolo do Senhor, que era o apóstolo João. Nós sabemos como foi escrito o livro de Apocalipse. O apóstolo João, ele entrou noutra dimensão com o Espírito do Senhor e viajou no tempo. Na realidade, foi uma viagem no tempo que João fez. A ciência hoje, ela fala muito sobre viagem no tempo, que é possível e tal, e querem começar, e já estão especulando isso. Mas quando eles começam a especular, Deus já viajava no tempo com seus profetas há muito tempo atrás. Eles estão especulando isso ainda. Mas Deus já fazia isso e faz ao momento que ele desejar ou a quem ele possa escolher para isso. Então, aqui estava João escrevendo esse livro do Apocalipse e ele via essas coisas e escrevia. E ele viu esta cena. Ele viu esta cena desse anjo forte descendo do céu. E embaixo ele viu um anjo terreno. Nós já estudamos isso durante o ano também, eu creio. Que existe anjo celeste, anjo querubim, serafins. E existe anjo terreno. Anjo terreno é um anjo mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro. Então existe o anjo terreno. Pela Bíblia mesmo podemos provar isso, que a Bíblia chamou João Batista de anjo. Enviarei meu anjo diante da minha face, e ele endireitará o caminho, veredas ao Senhor. Então, aqui estava um anjo celeste, um anjo forte, um anjo espiritual, descendo do céu, e embaixo tinha um anjo terreno, que era o sétimo anjo, para a sétima igreja, ou a sétima era da igreja. Nós sabemos que esse anjo celeste, conforme ensinou o anjo terrestre, era Cristo, a coluna de fogo, o anjo do pacto, que traria uma revelação, que seria toda a revelação de Deus, a completa revelação de Jesus Cristo, para revelar esse anjo terreno, que logo revelaria isso para a igreja do Senhor. Quantos sabem que o desejo de Deus era que a igreja do último tempo conhecesse os segredos desses 7 trovões. Era uma promessa de Deus, um desejo no coração de Deus, e que seria a única coisa que poderia nos salvar desse engano religioso. Desse engano que o diabo já devastou sobre essa terra, está devastando toda a terra com as trevas, com o engano religioso. Mas a promessa de Deus é que nós seríamos convertidos literalmente ao receber a divina revelação desses mistérios. Amém? Não somente receber a própria mensagem impressa ou através mesmo do chip, do CD ou da voz gravada do profeta. Quando a gente recebe isso, é maravilhoso. A gente ter todo esse material em nossas mãos é uma grande bênção. Mas uma maior bênção de que é receber isso em nossas mãos é receber isso em nosso coração. Amém? Vocês entendem isso, irmãos?
todos que receberam essas mensagens em suas mãos, e são muitas pessoas no mundo que receberam, que estão recebendo em suas mãos uma grande bênção. Mas a maior bênção é receber essa mensagem em seu coração. Amém? Então, para receber essas mensagens em nossas mãos, já faladas, já profetizadas, já reveladas, já colocadas em forma de impressos de livretos, já colocadas em gravações, em CD, em chips. Isso é uma grande bênção que Deus tem dado à humanidade. Mas, mesmo recebendo essa grande bênção em nossas mãos, se ela ficar só nas nossas mãos, não vai ter o proveito para o qual ela foi enviada. E muitos que têm recebido em suas mãos, realmente não vão estar nesse rapto. São poucos os que poderão ver realmente o que é essa mensagem. Porque esses que poderão ver são aqueles que vão, à medida que leem e à medida que escutam, eles vão receber uma unção espiritual em seus corações e vai receber a revelação divina desses mistérios. Amém? A única maneira, irmão, de nós podermos ter revelação dentro do nosso coração é se ela for dada a nós divinamente. Ou seja, pelo próprio Deus Espírito. Nem mesmo Deus encarnado não deu revelação às pessoas. Jesus, quando estava na terra, ele pregou a revelação. Mas para dar a revelação, nós podemos ver o encontro ali, depois que os apóstolos saíram de 2 em 2 pregando a palavra. E quando ele pregava o evangelho, cada um manifestava uma coisa, um pensamento, cada um entendia de uma maneira. Sempre é assim. Quando a palavra é pregada, cada um vai entender de uma maneira. Então, quando eles voltaram, Jesus perguntou: como foi? O que foi que vocês disseram? Ou o que foi que as pessoas disseram que eu sou? Porque o povo sabia da fama de Jesus, dos acontecimentos, tudo que ele tinha feito, seu ministério ali, ele começou ali. E depois de ele ter feito isso, ele disse: agora vá lá e pregue para eles. Pregue esse evangelho. Então, eles pregaram o evangelho, conforme Jesus mandou. E quando voltou, Jesus queria saber o que foi que o povo disse. O que foi que as pessoas disseram dessa palavra? O que foi que o povo disse dessa mensagem? O que é essa mensagem? Então, uns começaram a dizer: uns disseram que o Senhor é Jeremias. Outros dizem que é Elias, ou um dos profetas que ressuscitou, até mesmo João Batista é ressuscitado. Quer dizer, depois da pregação da palavra, várias opiniões se deram. Mas depois Jesus olhou para ele e disse: e vós? Quem dizeis que eu sou? Vê, irmãos, quantas opiniões tiveram a respeito da mesma palavra. Mas depois Jesus disse: e vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus olhou para ele e disse: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque quem te revelou isso não foi a carne, nem o sangue, nem foi eu que te disse. O Pai que está no céu tem te revelado esse segredo. O Pai que está no céu revelou a ti o que é essa mensagem, o que é essa palavra. Ó irmãos, e da mesma forma, hoje não poderia ser diferente. Essa palavra nós sabemos que é Jesus Cristo. Quantos creem que Cristo e a palavra é a mesma coisa? Ele é a palavra que se fez carne. Então, Jesus Cristo está nas nossas mãos em forma de papel impresso e de fitas gravadas pela voz de um profeta. Porque quando um profeta fala pela boca de Deus, ele está expressando a Jesus Cristo para o mundo, em forma de palavras. Mas quando essa palavra chega a nós, que nós lemos, que nós escutamos, o que nós dizemos dessa palavra? O que nós dizemos desse Jesus Cristo? Então, muitas opiniões vão se dar. Mas vai ter uma opinião
que vai ser a revelação que Deus está dando no coração de alguém. Quando você lê, o Espírito Santo vem e se aproxima da sua vida e vai lhe mostrar realmente o que é essa mensagem. Amém? E quando você consegue enxergar, irmãos, que essa mensagem, essa palavra que nós temos aqui, é o cumprimento desse Apocalipse 10, dessa revelação que seria dada a esse anjo terreno, e que ele proferiria essas palavras, então você está vendo Jesus Cristo na terra novamente. Você está vendo o verdadeiro Cristo se manifestando para nós, o qual deve entrar em nossos corações na forma da revelação. Porque a revelação é o único poder prevalecente contra o pecado. Não adianta nem mesmo moralizar as pessoas. Moralizar é bom. Deve acontecer a santificação, tudo isso. São coisas que a gente se esforça para ter. Mas não adianta você forçar. Se aquela pessoa não recebe revelação, ela voltará para a mesma coisa. Ou até pior. Mas quando a revelação cai no coração, isso é que sustenta aquela pessoa. Porque ela é uma pessoa revelada. Ela pode até andar com seus próprios pés. Então, essa revelação espiritual dessa mensagem é que faz a diferença no que você está hoje aqui. Todas as decisões que você tomou, baseado na revelação que o Espírito Santo tem te dado desta mensagem, é onde você está aqui agora. Amém, irmãos? E se ele vai me dar a nós, vai me dar e vai dar a vocês mais revelação esse ano, com certeza mais próximo de Cristo nós estaremos e com certeza mais fé teremos que encontraremos ele. E é isso que nós esperamos para esse ano. É saber que ele vai dar. Quantos creem que ele vai dar mais revelação a você? Sabe por que ele vai dar? Porque ele prometeu aqui que ele faria isso. Esta cena aqui é Deus revelando todos os mistérios da palavra para o sétimo anjo. E essa mensagem que nós temos, todas essas mensagens, é essa revelação que Deus deu a esse profeta e ordenou que ele fosse, vá e pregue os 7 selos que estavam selando todos os mistérios da Bíblia. E agora, esses 7 selos, essas mensagens estão em nossas mãos. Mas o que é preciso acontecer? Que a gente tenha a revelação espiritual dela. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Porque todos têm em suas mãos a revelação dos mistérios que saiu de Apocalipse 10. Todos têm em suas mãos. Mas para entrar no coração depende diretamente do Espírito Santo que está hoje operando na sua igreja. Quantos creem que o Espírito Santo está dando revelação? Amém. Não a revelação extra, ou uma nova revelação. Porque isso é contrário à Bíblia. É contrário à mensagem. Se alguém aparece como 8º anjo, ou um revelador de outras coisas, ele está contrário ao que disse Apocalipse 10:7. Porque aqui em Apocalipse 10 diz que todos os segredos de Deus seriam revelados ao seu 7º anjo. Então não tem mais um segredo para alguém revelar. Então se aparecer algum revelador com coisas extras, então isso aí é falso. Não pode acontecer isso. Porque nós cremos, eu creio de todo o meu coração, que a revelação que Deus tinha de dar, deu na boca do seu servo o profeta William Branham. Amém? Então, nós temos a revelação em forma impressa de literaturas e gravadas com a voz do profeta. Agora, é necessário que ao ler essas mensagens e a escutar ela, Deus te dê a revelação do que é essa mensagem. Então, quando Deus dá essa revelação no seu coração, isso faz toda a diferença. Quem diz vós que eu sou? Quem diz vós que é esta mensagem? Eu digo para vocês
conforme o próprio profeta diz. Vamos ler aqui. Aqui ele vai dar o testemunho da cena de Apocalipse 10. O irmão Brana vai apontar para nós onde se cumpriu o Apocalipse 10, do 1 ao 7. Amém, irmãos? Deus é tão bom que não precisa nem a gente captar no ar. Ele diz logo diretamente. Para a gente não ter medo de errar. É uma coisa tão direta que nós não podemos ter medo de errar nem de confessar essa fé. Veja como Deus está sendo direto nessa era. E as pessoas olham diretamente para aquilo e não podem enxergar. Que coisa. Que tragédia. Irmão Brando chama isso de tragédia. Ele disse a maior tragédia que aconteceu foi lá. Quando Jesus tomou a palavra. Lá na sinagoga Jesus saiu a pregar. E quando ele chegou lá, o sacerdote deu a ele o livro de Isaías. E ele abriu Isaías 61 e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ali mais e disse: e me enviou para pregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus fechou a Bíblia e todos olhando diretamente para ele. E ele disse: hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos olhos. Veja que grande ajuda ele deu. Porque talvez Deus dissesse: eu vou ficar calado, não vou dizer nada, porque o eleito capta no ar quando a coisa está acontecendo. Só em olhar aquilo ali, João Batista ficou um pouquinho com dúvida. Quando a águia pousou, o irmão Brando disse que tem um momento que a águia pousa. O profeta pousou ali e estava ali. Ele ficou um pouquinho assim pensativo. Disse: vá lá saber se é ele mesmo. Quando chegou lá, que os dois expressaram para Jesus o que João estava precisando, o pensamento de João. Jesus não disse assim: vá lá e diga que sou eu mesmo. Diga essas palavras a ele. É ele mesmo, ele disse. Não. Ele disse: fica aqui, olha o que está acontecendo e diga a João. Só isso. Só é preciso isso, irmãos. Para um eleito, um predestinado, que tem a semente da palavra dentro de si, não precisa forçar muito, nem dizer muita coisa, porque ele capta no ar as coisas de Deus. E eles olharam aquilo ali e foram lá em João e disseram. João disse: agora não tenho mais dúvida, é ele mesmo. Enquanto que outro, Jesus dizia na face dele: eu sou. E eles crucificando a Jesus. Vê você? Jesus ajudou eles. Disse: hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos olhos. Ajudando eles. Para ver se de alguma forma eles podiam enxergar alguma coisa. Olhando diretamente para ele e não estava vendo o que era que estava acontecendo, irmãos. Mas nesse acontecimento, dessa foto que nós temos, essa foto aqui, que nós já estamos bem familiarizados, agora eu estou bem familiarizado. Há 5 anos atrás eu nem olhava direito para essa foto, nem sabia nem o que era. Mas hoje eu estou bem familiarizado com essa foto. E a minha visão, ter aberto para isso, mudou completamente a minha vida, irmãos. Graças a Deus por isso, eu estou bem melhor agora de ter visto o que é essa foto. Do que eu estava antes, que eu nem sabia, nem olhava direito para ela. Nem tinha ela na Bíblia. Para mim era só mais uma simples foto. Mas não é. Isso aqui aconteceu, Deus permitiu ser fotografado, e essa foto está em todo mundo, e milhares, por que não dizer milhões de olhos olham para ela. Milhões de olhos estão olhando para essa foto. Mas Deus vai nos ajudar agora para dizer o que é essa foto. Vamos ler aqui. E eu comecei a subir a montanha, correndo o mais rápido que eu podia para o outro lado. De repente eu pensei que alguém havia atirado em mim. Eu nunca ouvi tão grande estrondo. Sacudiu toda a região. E quando isso aconteceu diante de mim, estavam 7 anjos num agrupamento. Eu me encontrei com o irmão Fred e os outros.
pouco depois. Disse: o que foi isso? Eu disse: isso foi aquela tal coisa. O que o irmão vai fazer? Voltar para casa. Pois assim diz o Senhor: os 7 mistérios que estavam escondidos na Bíblia por todos estes anos, estas denominações e tudo mais, Deus vai abrir aqueles 7 mistérios para nós nos 7 selos. Lá estava aquele círculo subindo da terra na forma de um nevoeiro. Quando isso aconteceu, isto foi diretamente para a montanha. Começou a formar um círculo indo para o oeste, da direção de onde isto veio. Depois de algum tempo, a ciência descobriu 30 milhas, ou 48 quilômetros, de altura e 25 milhas, 40 quilômetros, de lado a lado. Exatamente no círculo da pirâmide. E outro dia, lá de pé, virei a foto para a direita. E ali está Jesus, como ele estava nas 7 eras da igreja, com a cabeleira branca, mostrando a suprema deidade. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele é o supremo juiz de toda a eternidade. Lá de pé, confirmou a mensagem desta hora. E haverá luz no tempo do entardecer. O que é tudo isto? O que era isto? Eu fui ao oeste, sobre aquela mesma montanha, passando lá em cima com Bank Woods. Disse: atire uma pedra para cima. Diga ao Senhor Woods: assim diz o Senhor verá a glória de Deus. Logo no dia seguinte, lá de pé, um redemoinho desceu e sacudiu as montanhas. Pedras cortaram o topo das árvores, cerca de 3 ou 4 pés, cerca de 1 metro ou 1,20 m, acima de minha cabeça. Produziu 3 grandes estrondos, e os irmãos vieram correndo. Havia cerca de 15 homens, pregadores e tudo mais. Que foi isto? Ele disse: que foi isto? Eu disse: julgamento está atingindo a costa oeste. Mais ou menos 2 dias depois daquilo, o terremoto quase afundou o Alasca. O que é esta luz em cima, no Monte Pôr do Sol, na Floresta Coronado do Arizona? Uma pergunta. O que é esta luz lá em cima, no Monte Pôr do Sol, na Floresta Coronado do Arizona? Que coisa estranha é essa que sucedeu lá em cima? Que as pessoas têm viajado de leste, do oeste, apanham as pedras que foram derrubadas por lá, onde aquilo atingiu. E cada uma delas, cada pedra, tem 3 pontas que aquilo havia cortado. Os 3 são um. Elas estão colocadas sobre escrivaninhas como pesos para papel, através da nação. O que é, novamente a pergunta, irmãos, o que é esta coisa estranha sobre o Monte Pôr do Sol, na Floresta Coronado? Júnior Jackson, que está me ouvindo, vocês se recordam do sonho que ele teve, que eu interpretei, indo em direção ao pôr do sol. E isto aconteceu no Monte Pôr do Sol. É o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol. A mensagem do pôr do sol através do ocaso da história. Um ocaso de profecia, ou melhor, sendo cumprida. E haverá luz no tempo do entardecer sobre o Monte Pôr do Sol na Floresta Coronado. A 40 milhas ao norte de Tucson. Pegue o mapa e veja se o Pico Pôr do Sol está lá. É exatamente aí onde isso aconteceu. Eu não sabia disto até outro dia. Tudo que aquilo nunca morrerá. Está constantemente se desvendando.
da própria coisa acontecendo, a foto de Jesus olhando para nós. E agora, exatamente sobre o monte pôr do sol, a luz do pôr do sol, a luz do entardecer veio. Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quantos a viram? A peruca branca sobre ele. Vocês viram a peruca branca sobre ele, irmãos? Amém. Quantos a viram? Irmão Brando está perguntando. Quantos a viram a peruca branca sobre ele? É ele, irmão, que está aí. Veja. Quantos já viram a peruca branca sobre ele? Como falamos em Apocalipse 1. Veja, a suprema deidade, suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram a sua peruca. Amém. O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Novamente a pergunta. Já 3 vezes que a gente leu essa pergunta. O irmão Brana chama bastante atenção para aguçar a nossa curiosidade. O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? É isso que ele está perguntando. Essa nuvem que estava a 48 quilômetros de altura e 40 de largura. O que aconteceu? O que é isto sobre o monte pôr do sol? Agora nós temos uma resposta direta para nos ajudar a não errar. Assim como Jesus quis ajudar lá naquela primeira vinda, que ele olhou e disse, hoje se cumpriu essa escritura, dizendo a eles, e a maioria rejeitou, mas os poucos que viram, não precisava nem Jesus ter dito isso, eles iam ver de qualquer maneira. Porque a fé é no coração deles. Veja, o que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Deus confirmando sua palavra. Amém? O monte pôr do sol é a confirmação da palavra de Deus. Isso é bom ainda. Mas que palavra, irmão? Vamos continuar lendo. É disso que se trata todo esse tumulto. Observe. É Deus cumprindo sua palavra prometida. Amém? Isso aqui é o cumprimento da palavra prometida de Deus. Mas que palavra o irmão ainda não falou? Vamos deixar o irmão Brana falar. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida, outra vez, de Apocalipse 10, 1 a 7. E nos dias do soar da mensagem do 7º anjo, se cumprirá o mistério de Deus. O mistério escondido de Apocalipse 10, 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja. Cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30. O dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Ó irmãos, e o Filho do Homem se manifestou novamente nessa terra. E ele veio na sua forma espiritual. E usou um corpo de um profeta para trazer Jesus Cristo na forma de palavra, para que Jesus Cristo agora, da palavra, entre no seu corpo, que é a igreja do Senhor. Amém. E traga Jesus novamente na face dessa terra. Amém? Então, essa palavra de Apocalipse 10, 1 ao 7, é o cumprimento, é o que nós vemos aqui diretamente. E nós damos graças a Deus, porque o Espírito Santo nos deu a unção para ver o ângulo correto dessa foto. Amém? Veja aqui na mensagem alimento espiritual ao seu devido tempo. É por isso que muitas pessoas, embora olhe diretamente, embora leia diretamente, mas não podem compreender, porque só o Espírito Santo pode dar o ângulo certo para você ver. Então o caminho melhor é se humilhar a Deus e dizer, Senhor, eu não sei de nada. Que o teu Espírito Santo revele meu coração
para eu dizer as coisas corretas do que é essa mensagem. Amém? Veja. Sim, essa mensagem que eu acabei de ler é qual atração sobre a montanha, e eu li do 138 ao 148. Qual atração sobre a montanha? Agora, nós vamos ler a mensagem alimento espiritual ao seu tempo, no 85. Certo dia, virando-a para a direita, olhando, ali estava Jesus Cristo, tão perfeito quanto Hoffmann o retratou. Encontrava-se ali de peruca branca, olhando em direção à terra, mostrando que ele é a autoridade suprema. Os céus o declaram, a Bíblia o declara, a mensagem o declara, tudo de igual modo, a autoridade suprema. De peruca branca, vê-se sua barba preta embaixo. Muitos de vocês viram a foto. Nós a temos ali atrás. Apenas vire-a para a direita, de lado. Olhe para ela. Ali está ele. Tão perfeito quanto se tivesse tirado a foto dele. Estava olhando para ela do ângulo errado. Tem de olhar para ela no ângulo certo. E só o Senhor Deus pode revelar qual é o ângulo certo. Está vendo, irmãos? Quão necessário é ter a revelação divina dos mistérios desta mensagem. Para que a gente olhe e diga certo o que é essa mensagem. Vire-a para a sua direita e olhe para ela. Ali está ele, tão perfeito quanto se tivesse sido fotografado lá em cima. E na mensagem, eu não estou com ela aqui, mas o irmão Brana mostra, para nós encerrarmos já, que os que têm visto esta mensagem, ou que têm olhado corretamente para esta foto, e têm visto a Jesus Cristo ali, a suprema deidade com a peruca branca, é porque eles receberam o ângulo correto dado pelo Senhor, o Espírito Santo. Amém? E os que não têm visto, o profeta diz por quê também. E disse, é uma grande tragédia. As pessoas estão sendo conduzidas pelas interpretações dos sacerdotes. E por isso elas não podem enxergar o que é aquilo ali. Da mesma forma que aconteceu lá com Jesus, as pessoas cegadas pelas interpretações humanas das mentes carnais dos sacerdotes não puderam ver a Jesus Cristo. E da mesma forma não puderam ver a Jesus Cristo aqui. Por causa da mesma coisa. As mentes carnais dos sacerdotes interpretando mal a palavra para as pessoas e não deixam com que ela enxergue. Mas graças a Deus, irmãos, que um eleito dessa mensagem não está confiando em homem algum para ter a sua fé. Ele está confiando nessa mensagem que nós estamos lendo aqui. Porque ele sabe que essa mensagem nem mesmo é de William Branham. É a mensagem do Espírito Santo em William Branham. Amém? É por isso que nós cremos de todo o coração que Deus cumpriu Apocalipse 10, de 1 a 7. Portanto, nesse ano que vem, nós podemos estudar e crer em todos os mistérios dessa palavra, porque a promessa que Deus tinha feito, que revelaria, Ele já cumpriu e nós estamos sendo beneficiados disto. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, e que a nossa vida seja transformada a cada dia. À medida que recebemos a palavra, ela transforma o nosso coração. À medida que recebemos a palavra por divina revelação, ou o Espírito Santo revelando a você, você crê que você tem tido esse contato com o Espírito Santo? É Ele na sua vida. Eu sei que há momentos que o diabo vai jogar coisa e dizer, mas eu aqui, será que Deus
da sua glória, vem ter contato comigo. Mas é você mesmo que ele escolheu, irmãos. É você, porque você pode crer na palavra dele. Por isso ele está te revelando esses mistérios. E que Deus possa derramar mais e mais na sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai eterno, Tu és tão bondoso para conosco, Pai. Mesmo com as nossas falhas, meu Deus, muitas vezes erramos por palavras, até mesmo pensamentos, até mesmo atitudes que nós muitas vezes tomamos e que não retrata este Filho de Deus que nós devemos ser. Mas, Senhor, o Senhor sabe, Pai, que quando isto acontece, isso causa grande tristeza em nossos corações e o nosso desejo sempre, meu Deus, é retratar corretamente o Senhor nessa terra, Pai. Que a nossa vida seja um reflexo do Senhor Jesus Cristo em nossa vida, Pai. É isso que nós desejamos, Senhor. Que o Senhor nos dê força, entendimento, revelação, obediência e fidelidade à Tua palavra, para que possamos, meu Deus, dar o testemunho de que Tu estás vivo e o Teu Espírito Santo tem tido comunhão conosco, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos limpa, nos purifica, que possamos entrar este ano mais aperfeiçoado em Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu te peço, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém.